Aqui, a hora que você der o play aí, a gente vai, tá? Aqui tá gravando também. Vamos iniciar pela sua câmera, então? Ou você prefere iniciar pela câmera do meio? Inicia por ela, E já passa que para aí do meio. revela o convidado depois. Tá bom. Então, O meu convidado hoje é o criador do Ok. podcast. Posso? Quando quiser. 3, 2, 1, gravando. É, essa câmera aqui. A sua câmera é aquela, Tá. essa câmera é dele, essa daqui é a principal que pega os dois. Ótimo. Tá? Quando você quiser falar algo específico, então... Não, se eu quiser falar para a pessoa, mas também. Tá. Isso. Ok? Quando quiser. Sejam muito bem-vindos ao podcast Experiências Memoráveis. E hoje... Que errou. Experiências mágicas. Perdão. Perdão. Sejam muito bem-vindos ao podcast Experiências Mágicas. E hoje, para começar um episódio muito especial, eu tô aqui com ele, que é o cabeça por trás de tudo isso, desse mundo mágico que será apresentado no dia de hoje para vocês. Tarcísio Gimenez. Pessoal, então eu quero dar as boas-vindas à sua própria jornada de liderança extraordinária, uma jornada de encantamento, e que a partir de hoje você possa criar experiências mágicas e memoráveis, tanto na vida dos seus clientes, na vida principalmente dos seus colaboradores, dos seus funcionários, mas muito mais do que isso, você criar e viver para criar experiências mágicas e memoráveis na vida de cada pessoa que você encontrar no seu dia. Uau! Se preparem que esse episódio... Já prepara papel e caneta aí, que eu já preparei o meu por aqui. Nós vamos começar. Tarcísio. Quem é o Tarcísio? Pronto, eu me chamo Tarcísio Ximenes Aguiar, vim de uma família do interior do Ceará, né? Uma cidade que chama-se Sobral, a gente diz que é The United States of Sobral. Quem for da minha terra, meus primos vão rir, mas é real. É a cidade do Renato Aragão, a casa do meu pai era da minha avó, do meu pai, né? A mãe do meu pai era vizinha do Renato Aragão, lá em Sobral. Meu pai jogava futebol com o Renato Aragão lá na praça. E aí o que acontece? Eu sou uma pessoa improvável, né? Mas hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem casada, tenho 3 filhos e tenho construído uma jornada de muitos desafios, tenho superado muitos desafios. E agora o que me traz aqui hoje é que eu, com muita luta, muitos desafios que eu tive que superar, eu consegui sintetizar um pouco disso num livro, né? Um livro que demorou 27 anos para fazer. Na realidade, nos dois últimos anos foi o tempo mais de dedicação a isso. Nunca pensei que eu estaria lançando uma obra como essa, mas eu estou trazendo agora as experiências mágicas, a jornada Disney, o legado do Bob Iger. As pessoas me perguntam em São Paulo, quem é? Nunca ouvi falar. Eu conheço, é o fulaninho, o beltraninho do YouTube. Eu digo, tudo bem. Tanto o Walt Disney, né? É um gênio, né? Na arte de criar experiências mágicas e memoráveis, na arte de criar felicidade. O Bob Iger, que veio transformar a realidade do grupo lá, da Walt Disney Company, em uma empresa hoje de 287 bilhões de dólares. Então, são essas pessoas que me inspiram, né? Que têm me inspirado nos últimos anos. E eu vou falar sobre isso daqui para frente, transformando desafios em oportunidades através de experiências memoráveis. Então eu vou estar falando isso, você vai entender um pouco mais, mas eu me considero uma pessoa, primeiro, muito abençoada por Deus, hoje está tudo explicado. Mas você, se comprar o livro e fizer a jornada dos 12 capítulos e responder as perguntas que eu te faço, eu vou levar você a fazer uma reflexão profunda da sua própria liderança, porque eu acredito, Ana, que cada pessoa é um líder. Esse meu livro é assim, quer que você seja o líder da sua casa, você lidera sua família, a sua esposa e seus filhos. Quer que você seja um líder de uma empresa com 55 mil funcionários. Quer que você seja um líder de uma empresa pequena, uma microempresa com 5 funcionários. Ou quer que seja um líder até de um pequeno grupo da sua própria igreja, você teve um chamado para viver essa liderança. Você vai precisar muito de tomar ação diária para transformar o seu sonho em realidade, com inovação sempre. Uma coisa que não vai poder faltar é ter resiliência, porque sem resiliência você não vai conseguir superar os desafios que virão. E você vai ter que, a partir de hoje, começar a pensar no que é legado. Às vezes, André, eu estava com esses caras lá nos Estados Unidos e outros mentores que eu tive, tudo muito mais velho do que eu, e eles chegavam e diziam assim, e aí, você está na América, você nunca quis vir aqui,
nunca aceitava os nossos convites para morar aqui, e agora você veio, né? Veio definitivamente? Eu digo, não, ainda estou pensando. Aí ele dizia assim, vamos fazer o seguinte, qual é a sua causa, Ximenes? Depois de tudo que você já fez no Brasil pelo turismo, administrou a ilha de Fernando de Noronha, começou a companhia aérea, levou os transatlânticos para o Brasil, mas você sumiu do Brasil ali. Aí eu digo, pois é, né? Aí ele disse, qual é a sua causa? Eu digo, causa? O que é que esse cara está falando? Qual é o legado que você vai deixar para a humanidade? Eu digo, eu? Legado para a humanidade? Eu digo, olha, não tem isso não. Eu não entendi o que era. Eu já queria mesmo era estar aposentado lá, jogando golfe lá na minha comunidade, no Reunion Golf Resort, vocês estão convidados a conhecer. Legal acordar todo dia de frente para um campo de golfe e tal, mas depois já de um ano aquilo ali virou um tédio para mim, que eu estava muito aflito, eu não queria mais aquela tranquilidade, entendeu? E aí eu estou querendo hoje ajudar as pessoas mais jovens a, às vezes, não terem... o caminho ser uma porta mais estreita, que é melhor do que a porta tão larga que eu segui, e que ele pode ter mais acertos do que erro, entendeu? E economizar, tá certo? Eu quero falar com a geração Z, pessoas como eu que começaram a empreender com 19 anos de idade, que essa pessoa possa ter as melhores choices, né, que a gente ensina para o nosso filho, assim, se você tem uma good choice, você vai dar tudo certo. Mas se você tem uma bad choice, uma escolha má, vai ter uma consequência que vai ser um desastre. E você sempre vai estar entre duas escolhas, dois caminhos. Como a gente fala na Disney, o filme da Alice, né? Se eu pudesse botar aqui a imagem, a Alice chega no lugar, aí tem várias plaquinhas. Depois eu quero passar essa parte do filme da Alice no País das Maravilhas, o antigo ainda da década de 80, década de 60. E aí a Alice chega e tem várias setas, né? Ela, oh, que lindo! Para onde eu vou? Eu vou para cá, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para frente. Onde eu vou? Aí, imagina, se a pessoa não sabe para onde está indo, se você não sabe, Ana, para onde está indo, qualquer lugar que você chegar, talvez sirva. E talvez não seja o lugar que tenha a ver com o seu chamado e o seu propósito, tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero que você seja bem-vindo a essa sua própria jornada. Eu ia pedir que você que puder ler e viver essa jornada através desse livro, é um começo de uma jornada nova na sua vida, e eu quero que você, se puder, eu vou lhe pedir humildemente, responda lá as perguntas que eu estou te fazendo em cada lição, porque é sobre você. Responda pelo menos a do primeiro capítulo e do último, para você ver se vale a pena ler o livro, mas se você responder, eu peço uma coisa, escreve para mim no final uma cartinha, eu botei lá meu e-mail direto, e você vai escrever uma cartinha para mim. Sabe para quê? Que eu vou escrever o próximo livro para você. Aí eu vou saber o que é que você está vivendo, as suas dores e o que é que o povo do Brasil, a geração Z, ou um grande empresário já mais velho, o que é que está vivendo hoje no Brasil? Eu preciso saber, preciso conhecer os brasileiros um pouco mais. Eu estou mais apaixonado pelo Brasil do que nunca, depois que eu conheci o Brasil do ponto de vista do americano. Eu não conhecia o Brasil, eu não conhecia o Brasil. Hoje eu conheço o Brasil mais do que os brasileiros. E um professor meu disse, você vai ter que dar esse recado no Brasil. Eu disse para ele, Deus me livre de voltar para o Brasil. Mas não, vai ter que ser. Então eu assumi agora esse protagonismo e vou estar vindo falar um pouquinho da cultura americana, dessa jornada de criar experiências mágicas. Não tem nada a ver com fazer mágica de fábulas assim, pirlim-pim-pim, do tempo do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o meu tempo, e já saía a mágica. Não é bem isso. É algo muito maior que está por trás disso, pensando em deixar um legado. Então, qual a sua causa, qual o seu legado? Vamos continuar. Isso que o Tarcísio trouxe sobre a questão da mágica. Nesse pouco tempo que eu tô de contato com o Tarcísio, eu vi que é sobreviver à mágica todos os dias. Com certeza. E que a gente possa comunicar isso, né, Tarcísio? Vamos aprendendo, né? É isso aí. Que missão, hein? Que missão. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual foi o primeiro contato marcante que você teve com a Disney? Primeiro contato, imagina, eu era uma pessoa muito humilde, de poucos recursos, nasci em Recife, mas a minha família é do Ceará, então a minha família mudou para o Ceará. Eu já tinha 12 anos de idade, né? E mudou por uma coisa que foi meio que uma tragédia na minha vida. Meu pai era diretor de uma multinacional alemã, certo? E tinha vivido uma carreira brilhante. Estava ali, eu acho que 40 e poucos anos, eu acho. Menos de 50 anos meu pai tinha. E uma pessoa veio da Alemanha, entrou na empresa, e essa pessoa, acho que ela não era do bem. Meu pai batia todos os recordes de tudo da empresa do Brasil todo, só que esse cara atrapalhou a vida do meu pai.
que perseguiu meu pai. E meu pai foi demitido, já na carreira máxima lá. E aí o que é que acontece? Para o meu pai foi um baque tão grande. E eles pagaram muito dinheiro para o meu pai, de indenização lá em Recife, né, onde eu nasci. E aí eles pagaram esse dinheiro todo para o meu pai, mas meu pai não tinha habilidade de administrar dinheiro, sabe? De lidar com dinheiro. Eu acho que por isso que eu fui me tornar um economista e um analista de bolsa de valores no início da minha carreira. Mas o que aconteceu? Fui para Fortaleza, muitas dificuldades, muitos desafios. Meu pai conseguiu acabar todo o dinheiro que ele tinha ganho. Imagina se uma pessoa hoje recebesse aí pelo menos 10 milhões, e ela acaba os 10 milhões em um ano, porque meu pai entrou no mundo da bebida, se perdeu mesmo ali por causa daquela perca, daquela coisa que ele tinha se dedicado tanto tempo. E aí eu chegando em Fortaleza, fica muito ruim assim a família chegar dessa forma. Tinha uma parte ainda dos irmãos do meu pai em Fortaleza e tal. Minha mãe não queria voltar para o Ceará nunca, que ela tinha saído do Ceará com 17 anos. Meu pai tinha saído com 16 anos, achado que não tinha voltar mais lá nunca. E aí, volta para aquela situação. E meu pai entrou no mundo das bebidas e tudo mais. E aí é o seguinte, sabe o que aconteceu? Logo um pouco depois, eu ainda muito jovem, eu tinha, gente, 18 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Eu engravidei a minha namorada, minha primeira namorada. E eu fui pai aos 19 anos. Aos 19 anos eu tive que assumir a paternidade, assumir uma família nova e começar uma família com 19 anos de idade. Minha filha hoje é médica, é uma bênção, mas eu muito novo. E aí eu aprendi realmente o que era o verdadeiro sentido de empreender. E aí muito cedo ali, em 1991, a Gabi tinha 3 anos de idade, eu fui a primeira vez para a Disney. E aí eu fui para a Disney com a família toda, em 1991. E eu cheguei lá e eu vi, olha, uau, aqui é um outro mundo. Não só a Disney, na hora que chegava no aeroporto de Orlando, o sistema de transporte, o monorail, para quem sabe o que eu estou falando, interligando as coisas, o aeroporto, aquela cidade mágica mesmo, a cidade de Orlando, o aeroporto, o cheiro da cidade. Hoje, quando eu pouso em Orlando, muda o meu mindset até pelo cheiro do lugar. Que a gente fica falando inglês e muda a cultura, né? E aí o que acontece? Chego ali em 1991. Logo depois, eu fui fazer um estágio numa empresa de turismo, ó. Recebi um convite para fazer um estágio numa empresa de turismo em 1991, quando cheguei dessa viagem. Desse estágio, primeiro dia do estágio, gente, sabe o que aconteceu comigo? Você que está reclamando aí da sua vida, quando você é estagiário, meu estágio era não remunerado numa empresa de turismo. O que aconteceu? O gerente, todo chique, de paletó, não vou nem dizer o nome dele, mas Sebastião, o nome dele, todo chique, aquela pompa toda do tempo que o turismo era muito pomposo, ele chega lá, eu vi uma cadeirinha ali no canto que tinha um equipamento de telex, onde se comunicava, que não tinha nem fax, e o negócio saindo assim, e uma pessoa escrevendo em algum lugar. Aí eu apertei um botão, a pessoa respondeu, tem alguém aí? Eu digo, oi. Ele me deu um tapa no peito, eu caí da cadeira para trás. Ele disse, olha menino, o que é que tu tá fazendo aqui? Tu é estagiário, tu não pode mexer em nada. Tu não pode sentar nessa cadeira. Isso é um telex. Alguém está pedindo uma solicitação do outro estado do Brasil, você não pode responder isso. Eu digo, não, eu apertei aqui sim. E o cara disse que era o Alexandre. E eu disse que ele perguntou meu nome, eu escrevi aqui como se fosse uma máquina de escrever e deu certo. Depois de 11 meses, depois dessa tapa que o gerente geral me deu, depois de 11 meses eu fui convidado para ser o gerente daquela empresa. Uau. De turismo. Sabe o que aconteceu mais? Cada cliente que vinha, eu não ganhava salário. Até ali. Mas durante a jornada do estágio, cada cliente que entrava queria ser atendido por mim. Queria comprar a viagem, o planejamento comigo. Eu não entendia muito. Sabe o que aconteceu? As companhias aéreas, na época, VASP, Varig, Transbrasil, traziam prêmios para mim, cheques, em dinheiro, viagens. Aí eu comecei a viajar o mundo. Para fazer um curso na Varig, em Brasília, eu me hospedava na casa de um tio, e a Varig me dava a Universidade Varig para eu estudar. E aí assumi a gerência daquela empresa. Mas sabe o que aconteceu mais? Com mais um ano? Montei uma empresa chamada Catavento Viagens e Turismo, Catavento Turismo, dentro daquela empresa que chamava-se Barlavento e que era um setor de receptivo para receber pessoas no Ceará. Estava inaugurando o Beach Park e eu fazia isso, sabe como? Dirigindo uma Kombi. Comprei 2 Kombi. O que aconteceu depois? A Kombi deu prego, caiu o motor da Kombi. Fui lá, arranjei um carro alugado para ir pegar as pessoas, honrando o meu cliente. Voltei. Aí sabe o que aconteceu depois disso, gente? Já depois, vou pular aqui a jornada para a pessoa ler o livro. Lá na frente, tive sucesso muito cedo, fiquei milionário,
Juntei os meus primeiros milhões muito cedo, muito jovem. Deixei a mãe da minha filha. Fui viver a vidona aí do mundo como um playboy aí, sabe? Quem antigo vai saber o que é isso. E aí teve muitos desafios. E nesse meu livro não é bem sobre é a minha história, não é a minha história. Mas eu estou fazendo perguntas para que o Geração Z, ou um jovem empresário hoje, ele possa acordar para a vida mais cedo do que eu acordei, porque eu paguei um preço muito alto. Em ficar rico muito cedo, ter muito dinheiro, fama muito cedo. Sempre desde muito cedo eu fui convidado para dar palestra. Eu depois me envolvi com eventos, show business de eventos, com bandas de carnaval e bandas baianas, e me envolvi muito com as micaretas do Brasil. E era, sabe, aquela coisa de pedir autógrafo para mim, porque eu estava com a banda no Réveillon, fazendo um show. E as pessoas achavam que eu é que era o famoso, e não era a banda, achava que eu era produção, né? Então, foram muitos desafios, isso vai ficar para um outro livro. Mas vamos conversar mais sobre esse aqui, que é o que interessa. E quantos aprendizados nesse tempo, hein, Tarcísio? Quais você acredita que foram os maiores aprendizados? Ó, o maior, inicialmente, foi assim, ficar milionário é muito fácil, sabe? Não é tão difícil, não. Se você souber lidar com finanças, administração do dinheiro, controladoria, saber onde alocar o dinheiro, você aloca o dinheiro onde você bota o dinheiro para o dinheiro gerar dinheiro, né? E não bota o dinheiro onde o dinheiro é só um gasto, né? Então você bota o dinheiro para o dinheiro florescer, como se fosse para gerar o dinheiro. O dinheiro trabalhar para você é básico. Onde você bota o dinheiro, um investimento que traz dinheiro para o seu bolso, esse é o lugar. Então não é tão fácil para mim, eu economista e tal, eu sabia tudo da bolsa de valores e tal. Então não foi muito difícil para mim ganhar muito dinheiro. Depois, logo ali no início da carreira, a empresa começou como receptivo, mas as Kombis quebraram. Aí eu fui convidado para conhecer Fernando de Noronha, que era do meu estado, né, de Pernambuco. E eu tive a incumbência. Quando eu cheguei lá, fui recebido lá. Imagina, recebi um pedido que era um professor de geografia de uma escola militar de Fortaleza. E ele, não estou lembrando o nome dele, mas o professor me chamou para fazer uma aula de exploração geográfica na ilha de Fernando de Noronha, porque era uma ilha vulcânica. Eu nunca tinha feito isso. Não tinha como se comunicar com a ilha, não tinha turismo na ilha. Tinha um alojamento dos militares da época da Segunda Guerra Mundial, não tinha avião para ir para a ilha, só para levar mantimentos, um barco que saía, passava 3 dias para chegar lá, e era só os ilhéus, os nativos. Aí eu consegui alugar 2 aviões para a turma da escola militar. Chega eu na ilha com 2 aviões fretados, 2 bandeirantes da Embraer, que é o Embraer 100, o primeiro avião da Embraer. A Embraer hoje é a maior empresa reconhecida do mundo, uma empresa brasileira aqui do interior de São Paulo. Os americanos me reconhecem hoje. Você é da Embraer? Os brasileiros nem valorizam a Embraer, né? Mas pensa que é um fenômeno. Aí quando eu chego com 2 aviões da Embraer, de 18 lugares cada um, que é o maior que podia pousar lá, tava todo mundo me recebendo, como se fosse o rei que chegou aqui na ilha. Primeira pessoa que chegou na ilha com 2 aviões, um atrás do outro, com grupos para explorar a geografia. Se eu não me engano, professor Henrique, de Geografia do Colégio Militar de Fortaleza. Quando chega, eu fiquei muito famoso, fui recebido pelo Ayrton e a Edna, se eles estiverem me ouvindo hoje, vão se recordar disso, sou muito grato a vocês. E eles disseram, o senhor chegou aqui, esse é o seu lugar, sua ilha, bem-vindo à sua ilha. Eu assistia na época o vídeo A Ilha da Fantasia, do Tatu, dizendo assim, oh, chegou um avião. Eu me imaginei naquela situação, vai ser eu aqui saudando essas pessoas chegarem aqui. Chegou um avião, era a Ilha da Fantasia na minha época. O Tatu era um anãozinho que ficava dizendo, chegou um avião, e ele saudava as pessoas com hospitalidade. Eu me vi daquela forma. Na hora que eu olho para a direita do aeroporto, tem o Morro do Pico, que é o símbolo da ilha, para quem já foi já sabe o que eu estou dizendo. Quando eu olho do lado do Morro do Pico, tinha uma usina eólica, um catavento eólico da Alemanha. Eu olhei assim e disse, caramba, um catavento. Caramba, a minha empresa vai ser a Catavento Turismo, que transforma o vento em energia, e eu vou ser a pessoa que vou fazer a hospitalidade aqui de receber as pessoas no mundo todo para viver esse pedacinho do mundo que está intocável e ninguém conhece, para que as pessoas saiam da sua vida turbulenta, que era a minha vida, e possam ter uma imersão nesse paraíso aqui, que é a paz que a gente encontra em Fernando de Noronha, que não existe nada igual. E aí eu olho para aquilo e eu vou ser o Tatu aqui da ilha de Fernando de Noronha, da hospitalidade, e a empresa vai ser a Catavento Turismo, operadora oficial de Fernando de Noronha. Isso me abriu muitas portas. Eu arrendei as hospedarias domiciliares, que era dos ilhéus, chegava para o cara e dizia assim, ó, você vai dormir agora no anexo, a gente vai transformar a tua casa numa pousada, mas tu vai ter sentido, a tua vida, tu vai ter renda, emprego, do teu próprio negócio, mas tu é meu sócio 50% e eu era dono de tudo. Diga para ninguém não, viu?
E aí me associei com algumas operadoras de São Paulo, na época era Vista. Não me lembro o nome da minha primeira sócia, mas era... Eu precisava de alguém em São Paulo, né? Que é onde tinha as pessoas que tinham dinheiro para ir. E aí me associei com ela, nós fizemos a Catavento Turismo, a operadora oficial de Fernando Noronha. Me estabeleci ali um tempo e fiquei considerado o rei da ilha. Mas também, de novo, eu teimoso, vivi coisas muito maravilhosas que o dinheiro e os prazeres podem proporcionar. Mas no outro livro eu conto. Eu era que recebia as pessoas, né? Avião à minha disposição. Depois fundei uma empresa aérea, ajudei, né? Se ele estiver ouvindo aí, o Zé Mário Caprioli, nós começamos uma empresa chamada Trip, Linhas Aéreas. Depois hoje foi vendida para a Azul, né? E aí eu participei daquele primeiro projeto. Depois, o que acontece? Zé Mário, um abraço, se você estiver em Campinas, espero lhe dar um abraço um dia, de novo. E aí, o que acontece com tudo isso, gente? Esse livro, você tem que encontrar primeiro qual é o seu chamado, o seu propósito, desde o início. Sabe? Como escolher desde a sua esposa, onde você vai trabalhar, com quem você vai andar, sabe aquela coisa? Me diga com quem tu andas, eu digo quem tu vai ser. É sobre isso, entendeu? E você fazer a sua jornada, mas pensando muito grande, pensando como os americanos me ensinaram a pensar. Walt Disney dizia, if you can dream it, you can do it. Então você pode sonhar, você pode realizar. E se você vai entrar em algum negócio, viu, Thomas? Entra num negócio grande. Se tu vai liderar alguma coisa, pode sonhar, porque sonhar é de graça, tá certo? E te prepara, porque os desafios vão ser grandes. E qual foi, Tarcísio, o que te incentivou a buscar unir essa jornada do Bob Iger com a jornada Disney? Então, pronto, na minha vida profissional, então, era operador oficial de Fernando Noronha, né? Só que aí eu atendia os ricos de São Paulo, o Brasil todo, na minha mão. Para entrar na ilha, eu cobrava em dólar. E para entrar na ilha, eu que autorizava. Quem entrava e quem saía. O que tu acha? Nem sabia que era muito poder isso. Mas se eu soubesse hoje, olha que eu tinha me empoderado mais, viu? Não tinha nem deixado outras pessoas pegarem. Mas eu não tinha noção, né? Era um maluquinho assim, playboy. Aí o que acontece? Depois disso, eu vi, os meus clientes pediam, gente, o Nordeste não tem voo para Disney. Os nossos filhos e tal. Eu comecei a fretar aviões da America Transair, uma empresa de fretamento de aviões. Tinha 3 aviões a empresa, aviões enormes nos Estados Unidos, mas o cara tinha 3 aviões jumbo. Eu fretava, botava em Fortaleza, Recife, para a gente fretar, para levar estudantes para a Disney de 15 anos. Aí lá eu chegava de novo em Orlando agora, muito jovem empresário, só que agora era um jumbo. Não era mais chegando em Fernando Noronha com 2 bandeirantes, agora é um jumbo. Com os estudantes, com as coisinhas Disney, Catavento Turismo, fiquei famoso em Orlando, muito cedo. Operando os estudantes que faziam 15 anos, que ia comemorar os 15 anos em Orlando. E fiz sempre tudo direito, né? As roupas, os coletes, a cobertura. Ainda existe um ator aqui de São Paulo chamado Nick Puig. Nick Puig, se ele ainda existir, deve estar cinquentenário lá. O Nick Puig, a gente contratava ele para participar dos vídeos com os adolescentes. E fazia um storytelling da viagem, como se o estudante estivesse realizando o sonho americano de conhecer a Disney. E a gente entregava uma fita VHS, e o ator era um ator, talvez da Chiquitita, sei lá, era o Nick Puig. Se ele ouvir, ele vai saber quem é ele. A gente contratava um ator para participar daquilo. Então era muita criatividade que a gente usava, foi muito legal. E aí eu fiquei também conhecido em Orlando desde esse tempo, sabe? E aí, para chegar no Bob Iger, já é mais além. Eu já estava aposentado, eu fui sequestrado no Ceará em 2005. Certo. E foi uma bênção, sabe? O meu sequestro. Vou contar no outro livro. Mas não sou louco não, gente, mas foi uma benção. Oh, meu Deus, se a pessoa estiver ouvindo isso. Mas foi uma benção, porque foi um divisor de águas ali, mais uma vez que eu tive que passar para poder eu acordar para algumas coisas, que agora você fazendo a jornada do meu livro, você não vai precisar passar por isso. Se você responder os questionários, certo? Você vai pensar e vai criar juízo mais cedo do que eu criei. Então, o que é que eu digo? Aí eu passei por um sequestro, aí 2007 foi que pela 2004 eu já tinha desistido dos Estados Unidos, tinha encerrado tudo, conta bancária, tinha entregado minha identidade, não queria mais voltar nos Estados Unidos, porque 2001, setembro 11 de 2001, eu sobrevivi, né? Eu nasci de novo, naquela época, naquele dia, 11 de setembro de 2001, não vou contar agora, situação muito difícil, mas eu nasci de novo naquela data. Em 2004 eu desisti dos Estados Unidos, não queria mais nada. Cheguei lá no Bank of America e disse, olha, quanto é que eu tenho aí? O cara disse, tanto. Porque os grupos, né, era da Disney, eu deixava o dinheiro lá, né?
Aí eu disse, olha, eu não vou mais vir aqui. O cara disse, mas o senhor tem tanto aqui no banco? Eu disse, não vou deixar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Vou levar, eu quero o dinheiro todo. Ele disse, não tem, o senhor vai levar esse dinheiro todo como? Eu disse, não, eu vou gastar, vou doar. Porque eu me senti que eu tinha recebido um chamado de Deus e que não era sobre money, entendeu? Nem sobre ficar trabalhando, escravo do trabalho e tal. Mas aí em 2005 foi que deu uma chave quando eu fui sequestrado em Fortaleza. Nunca imaginei de passar por uma situação daquela, descendo de um próprio navio meu, que ia para Fernando Noronha, fui descer em Fortaleza, visitar, dar comida pro meu cachorro e me pegaram. E aí o que acontece? Eu entendi, dei o meu anel pro cidadão, o anel de Jesus, disse para ele que ia orar pela mãe dele, o sequestrador, aí ele disse que eu era louco, como é que eu sabia que a mãe dele precisava, e ele me largou depois e ainda me devolveu tudo, cartões de crédito, tudo ficou com $300, uma máquina digital, e o meu anel de ouro, e um relógio, eu sempre gostei de relógio, e ele ficou com um relógio bonito. Mas me devolveu, e aí eu achei mais uma vez, aí eu entendi, Deus cuidou de minha vida toda, está cuidando até hoje, e aí me chamou para mais uma, e eu tenho que acordar para isso a partir de 2005. Aí 2007, dia 7/7/2007, eu me casei realmente, uma coisa intimista, também descobri que o casamento não era para mim, foi muito diferente do meu casamento, foi para a glória de Deus e para as pessoas que estavam ouvindo, e aí daí, um pouquinho ali mais, resolvi, estava muito cansado, eu tinha síndrome do pânico ali por causa de tudo aquilo, mas agora estava casado, vivendo uma vida mais normal, né? Família e tal. E aí, a minha esposa disse, não, Mas dentro do propósito, né? talvez era. E aí tava, né? E aí o que acontece? Me chamou, não, vamos tirar um ano sabático. Vamos lá, em Orlando, ficar lá, naquela casinha lá e tal. E aí fui, e aí deu vontade. A minha mulher estava com uma certa dificuldade de engravidar, um tempo aí engravidou nos Estados Unidos, nasceu lá, a gente começou a achar que tinha algum chamado para ficar ali. E aí eu mesmo querendo estar aposentado, o que aconteceu? Os mentores antigos já do turismo de Orlando me viram. Eu tinha sido presidente do SCAL International, uma entidade do turismo que congrega os donos dos parques temáticos, os donos dos resorts, os donos das empresas de navios e as empresas de trens da Europa. E eu tinha sido o presidente mais novo do SCAL International. E eu tinha sido um presidente de uma entidade fundada em Paris em 1934. Então eu era bem importante para ter chegado naquele cargo de liderança. Conhecia gente na Inglaterra, chá com a rainha, a gente era convidado, quem era do SCAL. E aí o que acontece? Quando eu cheguei em Orlando, o presidente do SCAL era um ex-presidente da American Airlines. Aí ele me viu, o Tom, e ele me viu, me convidou para um jantar numa partida da NBA do Orlando Magic, lá na arena, lá em Orlando. Aí me chamou para esse jantar. Eu nem sabia como era, mais um jogo de basquete, mas era um jantar numa cobertura, dentro de um camarote, com mordomo, um jantar. Então o cara quis me agradar quando soube que eu estava lá. Aí disse, cara, aqui é o teu lugar, isso aqui é o que a gente vive, ó. Tu já foi o presidente do SCAL, vem pra cá que tu vai ser disso aqui. Aqui é a cidade turística do mundo. Eu disse, espera aí, cara, eu tô aposentado, cara. Ele quer aposentado, eu tô com 76 anos. Eu não tô aposentado, agora é hora de eu servir. Servir a comunidade, agora é que eu tenho maturidade. Se tu se aposentar, tu vai morrer. Vai estagnar a tua vida. Eu ainda insisti em ficar aposentado. Gastando meu dinheiro. Eu sempre tive propriedades para ganhar dinheiro com aluguéis. Aluguéis por temporada, aluguéis comerciais, aluguéis residenciais. E ter a renda em dólar e ficar nessa. E ele disse, não. E aí foi que eu já tinha feito, desde 1996 ao ano 2003, vários cursos e imersões dentro da Disney de Orlando, e eu já tinha feito imersões e mentorias dentro da Disneylândia da Califórnia. Eu nem sabia que isso tinha muito valor. Eu aplicava o encantamento, o jeito Disney na minha própria empresa de turismo, de hospitalidade, nas minhas pousadas em Fernando de Noronha, nas minhas propriedades de Fortaleza, de vacation homes, nos meus flats, eu aplicava aquilo tudo. Mas eu não sabia que isso era para eu um dia ensinar para outras pessoas ou ser usado através dessa imagem para levar as pessoas a conhecerem o que é mais importante. Então, eu vivi tudo isso. E aí, mais na frente, eu já conhecia então a filosofia do Walt Disney. Criar encantamento, experiências, atendimento espetacular, encantamento para clientes, funcionários, né? Que é o jeito Disney, que é aquela coisa. Mas o meu livro não é sobre o jeito Disney. O meu livro é só um capítulo que eu citei isso. O meu livro é para líderes. Encontrar o quê? Todos têm um chamado por um propósito. Tem um passo aí, uma jornada que a gente chama The Hero's Journey para seguir. Vai ter para todos. Aprenda logo sobre isso. Para sofrer menos. Não é sofrer menos, é para poder saber a porta da Alice que você deve tomar, certo? O caminho. E aí,
deixar um legado. Todo mundo tem que deixar um legado. E aí foi que depois eu conheci, aí foi quando eu comecei a entender quem era o Bob Iger. Bob Iger tinha começado, gente, como faz tudo do Frank Sinatra, Thomas. Ele era o produção. Sabe o que é produção? Aquela pessoa que faz produção? Carrega a mala, os equipamentos da banda, assiste ali o cara, né? Então ele era, em 1974, ele era o assistente de produção do Frank Sinatra. Em 1975, foi indicado para ele ir para a ABC, televisão dos Estados Unidos, e deram para ele o pior trabalho: produção. Preparar o estúdio, arrumar as câmeras, varrer. Certo? 1975. Depois disso, com um ano mais, disseram, não, tem aqui um programa de televisão que ninguém quer, que é o Homem do Tempo. Diz, olha, vai chover, não vai chover, vai ter neve, vai fazer sol, ninguém quer isso aí. E botaram ele aceitou. Transformou o Homem do Tempo como um cargo elevadíssimo, de muita expressão para o tempo, porque prevê desastres, prevê catástrofes, tornou isso na comunicação dos Estados Unidos, foi ele. Depois, com 5 anos, sabe o que aconteceu com ele? Aí ele teve uma jornada, passou como apresentador, depois do tempo, do ABC Sports, mas não foi apresentar o NBA, nem nada não. Foi, sabe para apresentar o quê? O que ninguém queria, que era o esporte de inverno. Ficar no meio da neve, um esporte que ninguém assistia, no fim do mundo, onde tinha, na Austrália, onde fosse, e ele lá apresentando o esporte de inverno. Ele aceitou também com humildade, ganhou experiência. Chegou ao horário nobre do jornal televisivo, horário nacional, chegou, com certeza, mas dentro dos 5 anos da carreira da ABC, foi convidado para ser o presidente já, o ABC, da televisão. E o que acontece? Imagina quando eu conheci essa pessoa, eu digo, uau, o que é isso? Como assim? E o cara já é mais velho, né? E na ativa. Aí a empresa foi vendida, a ABC Televisão foi vendida para o grupo Walt Disney Company, que a Disney não é só parque, né? É a maior empresa de comunicação e entretenimento do mundo, criação de storytelling, narrativas, e comprou o grupo que ele trabalhava. Aí tinha um diretor-presidente da Disney que conheceu ele. E aí ficou conhecendo ele de perto, criou um relacionamento. A Disney estava passando por um problema muito grande nos estúdios Disney, em Hollywood, na criação de filmes, que não dava nada certo à equipe. O Bob Iger teve uma ideia, que para resolver aquele problema, contrataram ele para ser o CEO, e ele, para resolver o problema, ele teve que comprar a Pixar. Só que como é que compra a Pixar? Se era do Ed Catmull com o Steve Jobs, os caras mais ricos do mundo. Como é que compra uma empresa? Que o cara criou a empresa, era dele, é a vida do cara, entendeu? A animação ali, Toy Story, né? Wall-E, de onde saiu esses filmes todos. Então, era o cara que sabia sobre a animação, né? A equipe da Pixar Animation. Ele conseguiu não só comprar a Pixar, depois conseguiu ser aceito pelo Steve Jobs como um grande amigo, e ele foi uma das primeiras pessoas que o Steve Jobs, mesmo depois que primeiro deram um diagnóstico que ele tinha sido curado do câncer, mas o Bob Iger foi a primeira pessoa que o cara fez tanta amizade com ele, que chegou a abrir a vida dele, a primeira pessoa, para dizer que ele ia morrer em tantos anos porque o câncer tinha voltado. E que criou um vínculo de amizade com o cara, talvez até maior do que a própria família do Steve Jobs. Então, o papel do Bob Iger já não era mais CEO, presidente, expert de fazer fusões e aquisições, entendeu? Ele já era o cara que tinha alguma coisa diferente, né? De fazer as experiências memoráveis, as conexões. Aí quando eu conheci isso, aí eu dei um pulo da cama, meu. Aí eu acordei, eu disse, caraca, eu tô dormindo. Como é que eu ainda tão novo? Eu tô vivendo aqui nesse lugar que é um paraíso, tendo acesso a esse tipo de conhecimento. Essas pessoas, porque nos Estados Unidos o acesso não é como aqui. É mais fácil eu falar com um governador, com o presidente da República dos Estados Unidos, do que talvez você, amigo, falar com um vereador da sua cidade. Eu não sei como é isso, mas é muito louco isso. E aí eu me vi em alguns eventos em Washington, me sentei em algumas mesas. Estava no evento em Washington um dia, aí chega assim, o senhor está inscrito, o presidente Trump vai vir para o evento, e o senhor está inscrito nesse evento. Vem pelo celular, pelo aplicativo, dizendo que eu ia. O senhor vai precisar, o senhor já está credenciado no serviço secreto, o senhor... E você chega lá, está dentro do homem mais poderoso do mundo.
Entendeu? Porque você era alguém, claro, que tinha realizado no passado, no presente e estava continuando realizando naquele lugar, né? Naquele evento e tal. Mas os acessos são diferentes. Os acessos são pelo que você fez no passado e construiu, pelo que você é, do que você estudou, quais são as suas crenças, com quem você anda e quais são os seus propósitos e o legado que você está querendo deixar. Se você vive isso, você tem os acessos. Não é se eu faço vídeo para o YouTube. Tá entendendo? Ou se eu mostro alguma coisa que eu não sou. É muito diferente, gente. Se eu vou chocar aqui alguém, mas é muito diferente. Eu até recomendo. No meu livro, se você tiver coragem de ler, você vai se tornar alguém que você talvez já seja e nem se conhece. Mas é muito melhor você se encontrar quem você é verdadeiramente e viver isso do que você ficar vivendo a vida de outra pessoa. Tá entendendo? Que é terrível, né? Então, foi por aí. Aí eu acordei quando conheci, porque eu achei que era um cara muito diferente. Depois do Walt Disney, eu acho que inventaram esse aí. E aí, quando eu vi a forma que ele fazia aquisições, comprar empresas que não estavam à venda. 8 bilhões. Peraí, comprar uma empresa de 8 bilhões de dólares sem ele ter o dinheiro. Porque a Disney estava bem mal. Era a época da crise. Como que vai comprar? Tinha que comprar porque não tinha na equipe da Disney Animation resolver os problemas para se tornar produtor de desenhos de Hollywood. E como o desenho era o DNA da Disney, não podia deixar de fazer. Mas a equipe atual, os equipamentos, não tinha como resolver o problema. Então ele só tem uma solução, comprar a Pixar. Senão nós estamos quebrados. E quanto é? 8 bilhões que ele mandou avaliar. 8 bilhões de dólares, não tinha o dinheiro. E comprou sem ter o dinheiro. Isso já era demais. Então, quando eu aprendi tudo isso, e como eu assessoro hoje nos Estados Unidos, eu assessoro estrangeiros, pessoas já bem resolvidas financeiramente, mas que querem estruturar os seus negócios e a sua empresa americana, no modelo americano, America Business Modeling, e eu sei isso, eu fui treinado para fazer isso, eu tenho conhecimento da lei americana, da Constituição, eu tenho um título de American Constitutionist, eu não atuo como advogado, mas eu atuo como um conselheiro na estruturação das empresas, das holdings, parecido com uma holding familiar, mas é estruturar patrimônios em dólar para gerar renda em dólar para as pessoas de vários lugares, de vários países. Então, eu me assimilei com ele que faz aquisições, né? E muitas vezes a gente está trazendo uma ideia de algum estrangeiro do Brasil, da Colômbia, que ele tem uma grande ideia e a gente vai transformar numa empresa, mas no modelo americano. E às vezes tem que comprar outra empresa nos Estados Unidos para que ele desenvolva aquele sonho dele. Então me identifiquei. E achei que ele faz muitas coisas. E achei o quê? Que o Bob Iger, ele vivia... Tinha alguma coisa errada nele, no sentido bom, porque ele não podia estar vivendo aquilo tudo e insistindo em continuar trabalhando, porque ele se aposentou. Ele é um grande acionista do grupo todo Disney, porque ele inventou o Disney Plus. Aí teve que comprar National Geographic, comprou Lucasfilmes, que é a marca do Star Wars, né? Tinha comprado a Marvel, comprou a Fox, a Century 21, botou tudo dentro da Disney. A Disney tinha os filmes, né? A Disney, o canal Disney, que é um canal aberto e fechado, estava dentro da Netflix. Ele criou uma plataforma própria de distribuição, né? O Disney Plus. Botou todos os canais dentro, comprou há um ano passado a Hulu, comprou tudo, botou dentro do Disney Plus, vendeu o Disney Plus a assinatura pela metade do preço do Netflix. Em um ano ele tinha 100 vezes mais assinantes do que a Netflix. Em 5 anos o Disney Plus vale 100 mil vezes mais do que o Netflix. Tá entendendo? Então eu achei que era diferente e um cara já mais velho. E aí foi o que a pegada. Ele se aposentou, porque tem um ano que a estrela dele não deve ficar só brilhando para dar oportunidade para outro. Ele saiu, se aposentou da Disney. Saiu até do membro do conselho, da presidência do conselho, não era mais CEO, que é o executivo, né? Não era mais nada. E ficou sendo só o acionista que ele queria se aposentar. Só que depois que ele se aposentou, aí houve a pandemia, o mundo mudou, algumas coisas mudaram totalmente o comportamento das pessoas e como se ter as experiências. Outra grande crise, ele teve que voltar para a Disney como CEO e está até hoje como CEO. Pretende estar só até o ano que vem ele, certo? Já está bem mais velho, mas eu achei uma pessoa extraordinária dela se colocar. Eu entendo ele hoje como uma pessoa que ele é mais um cara que serve ao mundo, serve aos Estados Unidos para criar experiência, cultura empresarial, mas cultura não só empresarial, a cultura americana mesmo, do que uma pessoa que está lá interessada. É mais uma pessoa. Olha, as pessoas não sabem quem é no Brasil, mas dá uma olhada aí. Eu mandei um e-mail outro dia para ele. Ele é muito simples, gente. Ele é mais simples do que todos nós juntos. Aí eu digo assim, caraca, como é que pode? Então tem muita coisa para a gente aprender com
com esse cara e com a cultura e com o que ele ensina, para a gente realmente viver mais a gente ser do que aparecer o que não é. Porque quando você estiver sendo realmente o que você é isso aí que vai dar certo. Uau. Tarcísio, e quais você vê que são os pilares para construir realmente experiências mágicas? Os pilares, primeiro, é colocar as pessoas, clientes e funcionários, acima do lucro, certo? Isso eles fazem muito bem em várias empresas, como a Starbucks de café, como a Zappos. 2 meninos começaram um aplicativo para vender tênis no mundo todo. Bilhões de dólares a empresa deles foram vendidos. Hoje eles são o garoto propaganda da empresa própria. E outras milhares, hospitais americanos, vários que mas é assim, colocar as pessoas sempre na frente do lucro e dos processos. Depois, cuidar realmente de ouvir o cliente, sabe? Chama-se o ciclo contínuo de feedback. Se você fornece um trabalho, eu venho aqui hoje, eu tive um trabalho que eu contratei e depois a pessoa não me pergunta se foi legal, tá entendendo? E não quer saber, ela está perdendo uma grande oportunidade, porque o cliente é que diz o que é que você deve criar, como você deve ser, como a sua empresa deve ser, qual deve ser o seu cenário. Olha, Estados Unidos é diferente. No Brasil, você cria o cenário, aluga o prédio, contrata os funcionários e vai desenvolvendo de qualquer jeito a sua ideia maluca. No Brasil é assim. Nos Estados Unidos é assim. Você conversa com o seu cliente, pesquisa quem vai ser, primeiro qual é o chamado, propósito e legado que você vai deixar, quem é o seu cliente, qual é a dor dele, o que é que ele está precisando, faz tudo dessa forma, e aí depois é que você vai criar o produto. Tá certo? Aí quando você cria o produto já dá certo, a possibilidade de dar certo é melhor, entendeu? Então é isso, então é cuidar primeiro, colocar as pessoas mais importantes do que produto e lucro. Não que não seja importante, né? Claro, os processos, ciclo de feedback, os processos na Disney são cuidar dos mínimos detalhes, né? Na Disney é assim, funcionários, nós todos, né? Eu nunca trabalhei na Disney, né? Claro. Eu represento a cidade de Kissimmee, como Kissimmee Ambassador, é um título que eu ganhei da Osceola County Kissimmee Chamber of Commerce, que é a entidade que representa o trade turístico, os empresários, os parques temáticos, os donos, né? De tudo isso. E eu passei, claro, num processo, né, seletivo que tem, e eu tenho o meu diploma que eu fui reconhecido como uma pessoa que poderia representar a cidade da Disney, que é Kissimmee, já que a maioria dos parques estão em Kissimmee, uma parte está no condado de Orange County, já é Orlando, né? Mas por incrível, como que a Disney, por exemplo, gente, você já viu que uma pessoa vai para Orlando e ela tira foto, às vezes, no outro parque temático e diz, olha, eu estava na Disney. Às vezes ela estava no SeaWorld, que é um parque administrado por um grande amigo, um presidente lá, é muito meu amigo, é fantástico ele, porque ele é, sabe, ele leva a gente para jantar no restaurante do SeaWorld, que é Shark's Tank, é dentro do fundo do mar com os sharks, sabe? Uau. De vida, a gente janta lá uma vez por mês. Mas o que eu quero dizer é assim, é muito legal um encontro, né, de empresários. Mas a pessoa está em todos os parques da Disney e diz que veio da Disney, ó. Tá entendendo? Interessante. Como é que consegue a Disney perpetuar com essa marca tão forte, entendeu? E o segredo são coisas ligadas aos mínimos detalhes, né? E aí a outra coisa é a narrativa, o storytelling, né? Mas tudo baseado primeiro é assim, os funcionários é como estar num grande show, né? Os funcionários são os cast members, os membros do elenco, os funcionários todos, independente se é da produção cinematográfica ou não. E os clientes são os guests, são os convidados. Claro que o cara paga o ingresso, né? Mas a cultura já é assim, olha, eu entendo, por exemplo, hoje eu vim aqui, talvez, eu sou o convidado seu, se fosse esse o entendimento, é diferente. O cara é meu convidado, ele não tem obrigação, eu que tenho interesse nele, entendeu? Que ele é meu convidado. Você não convida para sua casa qualquer pessoa. Então, quando você convida, então é assim, completou agora a Disneylândia da Califórnia, aniversário, né, que é de 1955. E aí o que acontece? O Walt Disney, na inauguração, dia 17 de julho de 1955, né? Tá lá o discurso dele para você ouvir. Bem-vindo, que tudo isso foi feito para você e a sua família viverem experiências mágicas e memoráveis e encontrarem a felicidade juntos em família. E essa terra, Disneyland, é a sua terra. Disneyland is your land.
Agora eu vou dizer como o Bob Iger disse essa semana, agora, mês passado, ele disse, eu vou ecoar a voz do Walt Disney aqui hoje. Ele disse lá, estava na Califórnia, ele disse, eu vou ecoar, eu vou reproduzir, tentar ser um pouco aqui o Walt Disney. Ele ficou no mesmo lugar e disse, bem-vindo, Disneyland is your land. Então, é como você receber uma pessoa na sua casa, entendeu? Isso é o atendimento de cliente, isso é o encantamento, entendeu? E ele ainda está no grupo Disney, em todas as empresas de entretenimento, ele é o rei de Hollywood, os estúdios de Hollywood são deles, né? Tudo mais. Na realidade, você pergunta, quem é o dono da Disney? Diferente entre o Brasil, você não sabe bem quem é o dono da Disney, mas e se eu disser para vocês que eu também sou, né? Porque a Disney hoje são acionistas, né? Você pode comprar as ações da Disney, né? Você tá, né? Você é um acionista da Disney. Então, os Disney da Disney são pessoas no mundo todo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, chamado, propósito, legado. Chamado, propósito, legado. E ali vive isso no DNA mesmo, no dia a dia, entendeu? E aí a coisa se interconecta, né? Então é muito interessante. Então é muito diferente. Esse cara fez eu me acordar e outra coisa, em conhecer pessoas assim, líderes que fazem muito mais do que a gente pode imaginar, né? Uma empresa de 287 bilhões de dólares, são um grupo empresarial de comunicação, transmissão do NFL, todos os esportes top do mundo, agora está tudo na mão das emissoras deles, né? Produção de filmes, Star Wars, imagina, né? Tudo na mão deles. Então, entretenimento, comunicação, televisão, arte, transformar desafio, oportunidade, criar magia, encantamento para cliente, as pessoas serem mais felizes, as pessoas estão precisando viver isso. E tudo em família, de preferência. Então, esse é o modelo. E isso me deixou um pouco humilhado, né? Porque eu disse, cara, eu estava querendo me aposentar, o cara aí já fez tudo isso, ainda está voltando para a empresa de novo, e eu querendo me aposentar, ficar na minha zona de conforto. Aí encontrei outro maluco no Brasil ano passado, em Belo Horizonte, e aí ele disse, cara, eu sou mais velho do que tu, mas tu tá na merda. Ele disse, porque tu tá querendo viver a zona de conforto. E aí ele me fez acordar. Foi o Paulo Vieira, né? O Paulo chegou e disse, cara, você acorda aí, cara. Eu te conheço muito, tenho muito ainda o que contribuir. Aí eu me acordei ano passado, a partir de abril do ano passado, e eu acho que eu tenho que estar no Brasil um tempo e estar junto, conhecer pessoas como eu tenho conhecido vocês, e comunicar com o público brasileiro. Outra coisa, eu aprendi muito sobre a cultura americana, mas eu aprendi sobre a colonização americana, e eu aprendi, a colonização americana aconteceu primeiro das Américas, em Recife, na Bahia, e depois foi lá fundar lá Nova York, Massachusetts. Mas tem muita história que eu posso trazer para o povo brasileiro e eles vão realmente se empoderar, mas não em querer ser o que não é, e sim ser o que nós brasileiros nascemos para ser. Eu acredito que essa é uma verdade, porque nesse pouco tempo que eu estive aqui, quanto aprendizado por onde você passa, Tarcísio. Uau! Vamos indo para a reta final aqui. Só para finalizar, quais os principais erros que você vê que os líderes cometem? Olha, os erros, primeiro, eu acredito que erros é você querer ficar na sua caverna sozinho, entendeu? Isso não dá certo. A gente foi criado para ter outras pessoas. Todos nós precisamos de um mentor todo dia. Eu acho que o meu erro maior foi esse. Eu estou todo arrupiado, porque eu tinha a oportunidade de estar com essas pessoas grandes. Olha, eu já fui recebido em São Paulo pelo Mário Covas, por exemplo. O secretário na época era o Alckmin com a Maria Luísa, eu acho. E me recebiam no jantar no Maxud e eu não dava nem valor a isso, entendeu? Eu tive a oportunidade de estar com todo mundo já, e me relacionar com todo mundo. Eu não dava valor a essas coisas. Eu não entendia que aquilo ali era uma oportunidade de aprendizado. Eu era muito novo, né? Mas se um cara mais novo hoje faz uma jornada dessa, cai as fichas para ele vai dizer, cara, sabe com o que eu estava hoje? Eu tenho que tirar o melhor daquela pessoa para mim. Então, o maior erro que um líder comete hoje é ele não valorizar, não estar atento e intencional com quem são as pessoas que Deus coloca na vida dela. Outros grandes líderes e mentores. Então, hoje eu digo para vocês, hoje eu continuo sendo mentorado, por exemplo, eu sou mentorado no Brasil por uma pessoa, Paulo Vieira, ele está me mentorando em algumas coisas no modelo brasileiro. É bem duro e bem difícil, porque não me pertence o modelo mais, né? Mas eu sou mentorado e eu também mentoro outras pessoas, né? Na concepção aqui de vocês, eu teria que ser o mentor dos líderes hoje e trazer todo esse conhecimento para os líderes da hospitalidade, os donos de hotéis, parques temáticos, que o Brasil acho que pode ter muitos outros parques temáticos, hotelaria, resort, hospitality, né? E eu ser o cara, né? O mentor desses empresários para ter a mudança do mindset, porque sem mudar a mente, não muda a cultura, não muda os costumes, não traz felicidade, não resolve a vida de ninguém, tá certo? Então,
estão dizendo isso para mim, entendeu? Quer dizer, eu estou sendo formado, né, depois de tanto tempo. Olha, tu vai ser o mentor dos empresários todos do Brasil, da hospitalidade, a indústria do turismo, da hotelaria, dos parques temáticos, os órgãos de governo, os secretários de turismo, os ministros de turismo. Eu digo, tudo bem. Só que eu estou caminhando, entendeu? Mas o maior erro, não ouvir os seus mentores. Pessoas que já passaram pelo que você não viveu. É muito mais do que uma lição de uma faculdade. Eu vou dizer uma coisa muito chocante. Gente, não perca mais tempo em faculdade, pelo amor de Deus. Eu fiz muitas, fiz 5, tá certo? E hoje eu não recomendo mais isso. Eu digo isso dos meus filhos, tem gente que quer me prender. Ah, quer dizer que os seus filhos não vão fazer faculdade? Eu digo, não sei, né? Eles que resolvem. Mas tem tanta coisa para eles fazerem para ajudar o mundo melhor e pelas pessoas do que passar 5 anos preso dentro de uma faculdade, entendeu? Então, é isso. Ouvir esses mentores. E você vai precisar ter um mentor a vida toda. Outra coisa, que uma deficiência, um erro, eu como líder, eu não tinha hábito de ler, gente. Hoje eu leio aí pelo menos uns 33 livros por ano. Olha, hoje eu sinto prazer e gozo em ler. O primeiro livro mais importante, se você puder ler, esse aqui, né? Claro. Encontrei aqui, ó. Nada é por acaso, né? Mas estava aqui por acaso. Me perdoe, mas o livro vendeu todo. Eu não tenho nem o meu próprio livro. Vou ver se eu arranjo um para comprar, para deixar aqui para meus amigos. Mas o que é que eu digo aqui? Esse livro aqui é um conjunto de 66 livros que mudou a história da minha vida. Talvez tenha sido isso aqui que fez eu mudar diferente, eu pensar diferente, porque eu lutei muito para ter uma mudança de chave, entendeu? Então, talvez o primeiro livro é esse. Nem que você lê o primeiro livro de Provérbios ali, que só são 31. Você lê um todo dia, no final você tem o livro da maior sabedoria do mundo, que é o Provérbio de Salomão. Mas depois, lê livro, gente. Hoje eu vou ler livros, ó, em vez de você ficar no celular, vendo o WhatsApp, né? No Brasil usa muito WhatsApp, né? Nos Estados Unidos ninguém usa WhatsApp, não. Se você quiser falar comigo, você telefona para mim que eu lhe atendo, viu? Digo, oi, tudo bem? Sou eu mesmo. Entendeu? E resolve rapidinho. Não é golpe. Não, e resolve rapidinho. Não sei nem o que é golpe. Mas vamos fazer o seguinte. E aí, Instagram, ficar muito tempo nessas coisas, faz mal à sua mente, os olhos, né? Cria uma dopamina barata, você fica sem dormir, né? Vocês sabem que eu estou fazendo isso, né? Você aí, geração Z. Então, você começa a ler o livro. Começa a ler os que você gosta mais. Depois, lê o que os seus mentores lhe indicam. Os assuntos, por exemplo, C.S. Lewis. Minha filha pequena lê um livro de 200 páginas em 4 dias. Ela gosta muito de Crônicas de Nárnia e outros. Você começa por aí. O The Hero's Journey. E você começa a ler. Quando você começar a ler antes de dormir, você vai ver o prazer que você tem. Você dorme melhor, amigo, se você lê mais. E se forem obras bem escolhidas, um livro bem escolhido vai mudar mais a sua vida e trazer conteúdo para você muito mais do que uma faculdade. E a outra coisa é você andar nos lugares certos, com as pessoas certas e os mentores certos. Que não sejam fake news, pelo amor de Deus. Pessoas de conteúdo, pelo amor de Deus, na área dela. Né? E aí, se você fizer isso, você vai poder viver o que se vive na América, que é o nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não é perfeito, mas as coisas estão mais ou menos organizadas. Limpinha, as ruas, não tem buraco, os jardins são cuidados, entendeu? Tudo é bonito. Porque eu acho que é isso que a gente tem que trazer para o Brasil, como mudança de mindset, para a gente ter e usufruir da nossa pátria amada Brasil, mas de uma forma que a gente merece viver, né? É. Encerrando, tem só uma pergunta que está fervendo aqui. Como tirar o melhor dos líderes, dos mentores? Olha, tirar o melhor dos mentores. Você vai estar com algum mentor, talvez, vamos supor que eu vá ser um mentor, né, de alguém no Brasil, talvez ele vá conversar comigo 2 horas no mês, né? 2 horas e meia por mês, às vezes online, né? Tirar melhor é o seguinte, se preparar para aquele encontro, sabe? Se o cara passou ali um mês trabalhando, batendo cabeça, na corrida de ratos do Brasil, que você quer ficar rico só para pagar mais conta, né? E fica pagando mais conta e mais conta e mais conta, não sai dessa, não tem nem liberdade financeira, porque a liberdade não é só financeira. Liberdade geográfica, liberdade mental, liberdade de tempo, né? Que é a maior liberdade. Gente, quando você for se preparar para a sua mentoria, você se prepara e seja intencional. Responda as perguntas lá do meu livro de cada capítulo. E aí você monta intencionalmente o que é que você vai fazer naquela aula lá da mentoria, naquela sua reunião. E aí você vai tirar dele perguntas, você vai fazer só perguntas. Porque você, com as melhores perguntas que você achar, para solucionar suas dores,
suas maiores aflições, os seus maiores questionamentos. Aquela coisa, sabe aquela coisa que você quer saber? Diz, cara, o que é que eu tenho que fazer para, se eu trabalhasse até de graça, eu ser a pessoa mais realizada do mundo? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Imagina aí, o que eu preciso fazer para eu viver, trabalhar, viver, me casar, e que se eu estiver fazendo todas essas coisas em várias áreas da minha vida, até de graça eu faço. Porque aquilo ali me realiza tanto, me dá tanto prazer que eu faria de graça. Essa é a pergunta de $1 trilhão. E você vai pegar as suas perguntas e vai levar para o mentor. Mentor não é dono da verdade, né? Se for um mentor que tem algum conhecimento bíblico, eu já recomendo mais, porque ele tem a sabedoria lá de Salomão, a sabedoria de Deus, né? Mas aí você vai poder ouvir. Claro que não pode ser o mentor também que só conhece a Bíblia e não conhece os negócios que você está se envolvendo, né? Mas ele vai poder responder algumas perguntas suas. E outras, sabe o que vai fazer? Eu, por exemplo, eu faço mais perguntas. Você me traz uma pergunta, eu lhe respondo, eu dou 5 perguntas. Aí no outro mês você diz para mim que encontrou a resposta, mas por você mesmo, porque aquilo ali não sai mais, né? Isso. Tarcísio, e para finalizar, qual é a última mensagem que você quer deixar para as pessoas? Primeiro, não poderia ser. Se você pode sonhar, você pode realizar. Depois, aprenda que a vida será cheia de desafios. A jornada não é fácil. Não tem sucesso por acaso, como não tem fracasso por acaso. E você vai ter que fazer e construir a sua própria jornada. Busque o conhecimento certo. Esse aqui é um deles muito importante. E vários outros também. Não vai achar que é só uma coisa, uma área da sua vida não vai resolver a sua vida. Busque o conhecimento certo. Sabe aquela coisa, meu pai já dizia há muito tempo, meu avô. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Está válido até hoje. Com quem você anda, quem você bota dentro da sua casa, o que você ouve, qual é o cara do Instagram que você ouve, do YouTube. E você tem que ter também alguém que seja uma referência para você na sua área de influência, na sua profissão. Tenha uma referência, saiba com quem você anda, cuide do que você escuta, do que você ouve, estude a coisa correta e os livros corretos que você precisa da sua profissão, tenha os mentores certos, não tem como dar errado, gente. Tá entendendo? E saiba que tudo isso é o que eu digo sempre. Quer que você esteja comendo, quer que você esteja passeando, fazendo kitesurf, quer que você esteja na Disney, ou jogando golfe, ou no parque na montanha-russa. Ou quer que você esteja produzindo um podcast, ou quer que você esteja operando uma câmera. Faça tudo para a glória de Deus, porque no final e no princípio, Deus é que permitiu aquele momento na sua vida. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos às experiências mágicas e que você possa transformar desafios em oportunidades através de experiências memoráveis em cada pessoa, não só funcionários e clientes, mas cada pessoa que você encontrar a partir de hoje. E aonde as pessoas conseguem encontrar? O livro, ele está no Mercado Livre, com entrega grátis, está no Amazon, está nas livraria da Vila, que tem no Iguatemi JK, em São Paulo, capital, está nas livrarias Leituras no Brasil. Então, você pode achar facilmente, tá certo? Eu tô no primeiro capítulo ainda, gente, eu posso dizer, vale a pena. Já quero tempo para conseguir ler o restante. Tarcísio, muito obrigada. Pronto, e obrigado a você que gastou o tempo para ouvir tudo isso. Que não seja tudo, mas que tenha ouvido pelo menos aí 1 minuto do que a gente falou aqui, e eu espero que isso sirva para a tua vida e que a tua jornada, não desejo que fique tão, não é mais fácil, é que a jornada fique mais consistente para você realizar, cumprir o seu chamado, realizar o seu propósito e deixar um legado. Vocês são bem-vindos. É isso, e que você continue resplandecendo dessa mensagem para mais e mais pessoas. Contem comigo, eu amo vocês, viu, gente? Gente, obrigada pela participação de vocês. Ativem as notificações aqui do canal. E compartilhe, né? Compartilhe com pessoas que você sabe que vai ajudar, porque você é chamado para contribuir. Ó, eu não tinha YouTube nem Instagram, gente, mas agora eu tenho @Tarcísio Ximenes JR. Uma bagunça o meu Instagram, mas vamos melhorar aqui com a ajuda desse pessoal aqui de São Paulo. Vamos melhorar nesses termos que vocês dizem, o que é posicionamento, o que seja, né? Mas vamos melhorar essas coisas. E eu também não tinha canal do YouTube, outros que eu era louco. Mas tem agora, YouTube é @Tarcísio Ximenes JR. Eu botei lá o nome Sonho Americano, depois a gente pode mudar para Experiências Mágicas. E vamos também convidar pessoas para o podcast Experiências Mágicas, que está começando hoje, né? É isso aí. Mas que a gente possa agregar na sua vida. Eu estou aqui para servir, tá certo? E aí, siga a gente nas redes sociais e curta
os nossos vídeos, shorts do YouTube é o nome, é? É isso aí. Pronto, Reels é no outro, No Instagram. Stories, não sei nem para que é, mas vai dar tudo certo e você curte tudo isso e manda para uma pessoa da geração Z, ABCD, YZ, contanto que a gente possa contribuir, tá tudo show. Muito obrigado. É isso. Se você foi abençoado, né, com tudo isso, abençoe a vida de outra pessoa. Compartilhe e faça a diferença. Vocês são bem-vindos. Gente, vamos embora. 2h30, consulado americano.